Ei, Vânia Almeida com uma nova história. E a história que eu escolhi para vocês hoje é de um personagem que morou numa outra história que eu contei aqui no canal O Lobo Sentimental. Quem não assistiu ainda pode correr lá para ver. E essa história conta a história do lobo. Sabe qual o título da história? O Lobo Voltou. E quem distribuiu essa história foi a editora Brinkbook. Vamos lá? Vamos à história? Vamos ver o que aconteceu quando esse lobo voltou? Será que ele vai aprontar muita coisa? Será que ele vai colocar medo em muita gente? Vamos descobrir? Vamos lá para a nossa história. Era noite. O senhor Coelho estava com medo de ir dormir. Ele acaba de ver no jornal uma notícia apavorante. Sabe qual é? O lobo voltou. E ele, lá no jornal lendo a notícia de que o lobo voltou. E agora? Sabe o que ele fez? Correu. Deu 2 voltas na fechadura da porta, morrendo de medo. E de repente, alguém batendo na porta. E ele pensou assim: oh meu Deus, é o lobo. Tremendo de medo. Olha lá, o senhor Coelho com medo do lobo. E lá de fora, alguém gritava: abra rápido esta porta. Somos nós, os 3 porquinhos. Por favor, senhor Coelho, deixe-nos entrar. Estamos com muito medo. O lobo voltou. Entrem, meus amigos, entrem, disse o senhor Coelho, aliviado. Olha lá. Ele abriu a porta dos 3 porquinhos. Mal a porta se fecha e de repente, novamente, alguém batendo. Quem será dessa vez? O seu Coelho disse: ah, não, agora é o lobo. Sou eu, Dona Cabra com meus 7 cabritinhos. Viemos nos refugiar na sua casa. Já ouviu a terrível notícia? O lobo voltou. Entre, querida amiga, entre com seus filhotes, respondeu o senhor Coelho, agora tranquilo. A família toda se instala lá. A família da cabra se instala lá na casa do senhor Coelho. Mas de repente, mais um barulho na porta. Aí o senhor Coelho pensou assim: será que é o lobo que bate assim? Vocês acham que o lobo bateria assim numa porta? Será? Sou eu o cordeiro? Eu estava lá perto do riacho, mas não posso voltar para minha casa. O lobo voltou. Entre depressa, cordeiro, entre. O cordeiro entrou e o lobo fechou a porta. Olha lá. O cordeiro fica perto do fogo, mas de repente, novamente. Ah, desta vez, com certeza é o lobo, pensou o seu Coelho. Sou eu, Pedro. Desobedeci meu avô. Vou caçar o lobo, sabe? Ele voltou. Você o viu? Ele está aqui? O senhor Coelho queria lá saber de lobo? Não queria, né? Mas o Pedro era muito corajoso. Ele queria caçar o lobo, imagina. Não tinha medo. Ele queria caçar o lobo. Aí o senhor Coelho respondeu para ele: não. Esperamos nunca vê-lo. Mas entre, Pedro, entre, seja bem-vindo. Pedro junta-se aos outros e de repente, mais uma vez na porta. Ah, deve ser o lobo, grita Pedro, entusiasmado. Ele estava feliz, ele queria caçar o lobo.
Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Abre a porta, vovó, abre a porta. Trouxe biscoitos e manteiga. Você errou de casa, Chapeuzinho Vermelho, responde o Senhor Coelho. Sua avó se mudou, não sabe? Mas entre logo, você deve passear pelo bosque não. O lobo voltou. Chapeuzinho lá na porta. O Senhor Coelho pegou e disse assim: vamos aproveitar para jantar? Propõe então. Todos acham a ideia excelente e logo preparam o jantar delicioso. Olha lá, todos preparando para o jantar delicioso. Os amigos sentam-se à mesa quando, de repente, um barulho diferente. Bum, bum, volta. Ué, exclamou o Senhor Coelho, espantado. Não esperamos mais ninguém. Deve ser o lobo. Quando ele abriu a porta, quem estava lá? O lobo. E o Senhor Coelho disse assim: é o lobo, ele está esfomeado. Mas mal o lobo dá um passo, o Senhor Coelho, os porquinhos, a dona cabra, os cabritinhos, o cordeiro, Pedro e Chapeuzinho saltam sobre ele. Olha lá, ó, jogaram o lobo no chão. O lobo caiu, o Senhor Coelho pediu a palavra. Lobo, nós não temos mais medo de você. Coloque isso na sua cabeça. E continua. Mas se prometer ser legal e nos contar histórias de lobo, de meter medo, convidamos você para o jantar conosco. Olha lá, o lobo contando história para todos. E foi assim que naquela noite, em volta da mesa farta do Senhor Coelho, todos comemoraram felizes que o lobo voltou. Olha todos lá. E aí, gostaram da história? Viu que esse lobo não era tão mal assim? Ele era bonzinho, né? Ele só queria jantar, ele estava com fome. Ó, um beijo aí. Até a próxima história. Lobo Léo, amigo leal, nada de mal, só quer amizade. No final, pela floresta ele caminha sem parar. Lobo Léo, amigo, todos querem abraçar Léo.